Esse é Max Carvalho, empresário, faixa preta, professor de jiu-jitsu, mentor e fundador da MXA Esporte. Ao longo da sua trajetória, descobriu que a comunicação foi tão importante quanto a técnica e a disciplina. Nos tratamos aos negócios, sua capacidade de ensinar, inspirar e criar conexões abriu portas para novas oportunidades, experiências internacionais e projetos que impactam pessoas dentro e fora do esporte. Max, bem-vindo. Projeto 4 de 30, são 4 pessoas num dia, 30 minutos de cada, 30 minutos nem mais nem menos. Max, eu quero que tu fale para mim um pouco de onde surge tua comunicação, né? Da onde é que nasce o Max comunicador. Prazer estar aqui, né, com você, meu irmão. Você é uma grande referência para a gente, né, nessa área de comunicação. Fizemos alguns trabalhos juntos e todos super bem-sucedidos. E a minha história começa na faculdade de marketing, onde eu comecei já depois de um pouco mais velho, né? Mas me identifiquei demais com a comunicação e o marketing. E eu tive uma experiência muito interessante logo que eu terminei a faculdade, era na antiga Escola Superior de Marketing, e foi uma oportunidade que eu tive de ir para Angola. Então, eu tinha acabado de sair da faculdade, recebi essa oportunidade e fui lá para implantar, né, o que eu tinha aprendido. E foi muito bem sucedido, foram 7 anos e eu comecei realmente fazendo um endomarketing dentro da empresa. Então, Era empresa de quê, Max? Era uma empresa de comércio de materiais de construção que virou um home center, né, tudo para casa. Então, começou em Luanda, depois a gente deixou lá 4 lojas, em outras cidades também, e entender a comunicação em outro país, né, por mais que era de língua portuguesa, foi um grande desafio, porque muitas vezes a gente pensava que estava sendo entendido, as pessoas concordavam, só que depois não faziam as coisas corretas, e eu busquei entender sobre como é que estava acontecendo, onde é que a gente estava falhando na comunicação. E aí foi realmente me inserindo dentro, né, do chão de fábrica, como a gente fala, ouvindo mais do que tentando ditar regras ou falar como tem que ser feito. E aí eu percebi que eles realmente tinham dificuldade de entender o sotaque do brasileiro. Né? A gente falava de era tudo português, mas a gente tinha uma dificuldade de entender o nosso sotaque, o nosso linguajar. E aí foi quando eu comecei a me inserir nisso, eu comecei a perceber que a gente precisava realmente melhorar essa comunicação. E aí foi onde eu comecei realmente a criar um pouco mais de sensibilidade para ouvir e poder comunicar melhor, de forma mais assertiva. E as coisas realmente começaram a mudar muito. Eu acho que o meu estilo de vida também, né, quando eu fui para Angola, eu já era um capoeirista, já tinha essa vivência, e eu já sabia que existiria uma conexão que a capoeira faria com, né, o continente. E isso me ajudou bastante. Abriu várias portas, e a própria capoeira, não que eu tivesse usado ela efetivamente, mas os conceitos filosóficos que eu aprendi com o meu mestre me levaram a ser aceito por aquela comunidade. E aí eu comecei realmente a interagir de uma forma, trabalhando no endomarketing, onde o meu funcionário se apaixonava pela empresa, porque a gente procurava criar um bom ambiente lá, e eles eram nossos principais comunicadores no início. Então, a gente percebeu realmente que essas pessoas, quando levavam a mensagem da empresa para o público, para os mais próximos, criavam uma força muito grande, né? Então, essa força fazia com que a comunicação fosse muito mais assertiva. E quando a gente saiu, né, o crescimento de dentro para fora, quando a gente saiu para as grandes redes de comunicação, a comunicação fluiu muito bem. Então quer dizer que tu entrou na empresa para fazer o endomarketing e o trabalho principal era fazer com que a empresa fosse benquista dentro dos colaboradores, que não entendi bem. Isso, né? Ou seja, qual era o propósito da empresa para o mercado, né? É uma empresa de comércio de móveis e materiais de construção, mas a ideia o propósito era formar cidadãos locais para que exercessem cargos de chefia, porque naquele momento só existiam estrangeiros no cargo de chefia. Então, criar essa escala. Para isso, eu precisava entender a comunicação. Então, o endomarketing funcionou muito nesse sentido, para eu ter essa comunicação e que,
ao momento que eles entendiam qual era o propósito da empresa, eles comunicavam isso de forma muito natural para quem estava perto. Então, o público que vinha comprar na empresa entendia que aquela empresa tinha um propósito também para o mercado e não somente vender, né, fazer a parte comercial. Então, um propósito também de formação. Entendi. Quais foram as dificuldades que tu encontrou para poder fazer esse trabalho? A primeira dificuldade foi realmente a gente estar num país que veio de um pós-guerra, né, de 25 anos de guerra. Então, com muitos traumas sociais. Então, a gente tinha muita desconfiança dessa população para poder confiar que a gente estava ali por um propósito maior do que simplesmente chegar lá e vender e levar, né, lucro e trazer para o Brasil. Então, isso a gente teve essa barreira ali no inicial. Quando eles começaram a entender que existia um propósito de formar as pessoas para exercer os cargos de chefia, aí a gente começou a ter realmente essa confiança. Isso foi muito importante assim, para o sucesso da empresa. E depois que a gente começou essa comunicação, a gente começou a entender que como se comunicar através das grandes redes. Né? A comunicação na televisão, rádio, jornal, entendeu? Então, quando tu começou com ao que você foi destinado a fazer a comunicação do endomarketing, o trabalho que tu fez te levou a praticar a comunicação para fora da empresa também? Na verdade, eu fui para montar a empresa, né? Eu não fui para fazer só a parte de marketing da empresa. Certo. Mas como eu tinha estudado administração e marketing, quando eu cheguei lá, eu realmente fui... comecei pelo endomarketing. Então, eu disse, eu preciso fazer um trabalho onde essas pessoas entendam que existe um propósito e que esse propósito vai trazer benefícios para eles e, consequentemente, vai trazer benefícios para a população como um todo, que forem nossos clientes. E aí a gente levou esse projeto adiante e isso funcionou muito bem. Onde é que a comunicação te levou dentro desse projeto? Onde é que chegou isso? Cara, a gente, com uma verba muito pequena, isso me levou a empresa a sair de um faturamento de $200 mil por ano para 35 milhões de dólares e fez com que essa marca que a gente começou a trabalhar fosse uma grande pesquisa que chegou de uma rede de TV que ia se instalar no país, fez uma pesquisa e a marca Casacom estava figurando ali entre as 3 marcas mais lembradas do país. Ou seja, o trabalho de comunicação que foi desenvolvido saiu de faturamento de quanto até quanto? 250 mil, mais ou menos, ali por ano, para 35 milhões. Depois desse trabalho aplicado e essa comunicação validada, onde foi que Max chegou e isso te levou aonde dentro desse panorama todo do projeto? Eu parei para pensar onde foi que eu me coloquei, né? Ou seja, qual era a projeção. Eu cheguei lá para desenvolver a empresa, como CEO da empresa e assim, eu sempre me coloquei junto com um grupo, né, com os meus colaboradores, né, com meus gerentes. Então, era uma equipe trabalhando, não era só o Max, né? A gente estava ali só meio para comandar o navio ali no sentido de entendimento que todos juntos fariam realmente a diferença. Tu já tinha a marca? A MXA já existia nessa época? Não, a MXA foi um projeto do pós-Angola, né? Entendi. Eu lembro que a gente conversou uma vez sobre essa coisa da Angola e você falou que a sua postura de comunicação te levou a patamares onde as pessoas te enxergaram como esse comunicador e te colocaram como um representante da empresa. Conta um pouquinho essa história, essa parte. Aconteceram alguns convites, né, para fazer algumas palestras. Eu não me sentia, inclusive, assim, na época eu não me sentia preparado para isso, né? E foi muito interessante quando eu recebi uma proposta da Embaixada do Brasil em Angola para fazer parte de um projeto que era uma missão de brasileiros que foram para a África e passaram por Angola. E eu tive a missão de mostrar como é que era o mercado do ponto de vista comercial para esses empresários. Tinham algumas pessoas também do poder público e a gente fez essa palestra. Foi muito legal, porque depois a gente pôde interagir também com essas pessoas e eu sei que ali a gente conseguiu abrir várias portas mostrando a realidade de como é que era implantar uma empresa, né, internacional num país africano. Tá, falando de propósito, pegando um gancho sobre você falou sobre propósito, o panorama que você me trouxe, eu imaginei aqui um lugar onde você estava inserido e você era um comunicador, referência ali, né, como gestor, como empresário, faturamento de 35 mil para quanto?
$250 mil para $35 milhões. 250 mil para 35 milhões, então eu entendo que tinha uma grana boa envolvida nisso. E voltando agora para o propósito, o que foi que te fez, teoricamente, abandonar esse futuro promissor financeiramente para voltar ao Brasil? São várias questões, né? Eu, quando fui para Angola, eu não tinha ideia de prazo para voltar. Muitos brasileiros iam, não, vou passar 1 ano, passar 2 anos, né? Vou fazer o meu pé de meia e volto. Eu não tinha esse prazo. Eu só voltaria quando eu cumprisse um propósito lá. E realmente eu acho que foi cumprido esse propósito. Mas teve um fator muito importante que é realmente a questão da família, né? Meus pais, né? Meus filhos foram morar lá, depois voltaram. E eu realmente vivia essa vida de a cada 3, 4 meses eu vinha para o Brasil, passava 15 dias. Isso no começo é muito legal, mas depois isso vai dando uma cansada e a gente vai realmente sentindo que o time vai se fechando, que o ciclo vai se fechando. E eu também sempre tive uma ideia bem de um sonho que a gente que tinha de trabalhar com aquilo que a gente ama mesmo, né? Que é com esporte. Então, quando eu fechei o ciclo em Angola, a ideia era montar uma marca voltada para o esporte, né? Principalmente os esportes que eu já praticava. Como é que surgiu a MXA? Por que MXA? Por que jiu-jitsu? Por que kimono? A MXA ela surgiu, cara, porque, primeiro eu queria trabalhar com algo que realmente alimentasse a minha alma, meu espírito ali, né? Então, o esporte sempre fez parte da minha vida desde os 6 anos de idade. Eu sempre pensei em algo voltado para o surf, né? Mas sempre vinha na minha cabeça, poxa, o surf já está tão saturado, todo mundo tem marca de surf, Caruaru, Santa Cruz, Santa Catarina, enfim, São Paulo, e eu vou ser mais um ali, eu tentei buscar algo diferente. E a gente no começo começou com a ideia de fazer uma fight surf, para ver qual era, porque a parte de fight wear, a parte de equipamentos para artes marciais, era um nicho muito pequeno, muito fechado, ainda é, mas a gente estava vivendo um processo de expansão. Mas há 15 anos atrás, realmente era algo que a gente tinha algumas dúvidas, mas o propósito movia a gente, né? Aquele sonho de viver do que a gente pratica, né? Do que a gente faz, do que a gente ama. Então, realmente, quando a gente resolveu virar a chave para a arte marcial, fez realmente muita diferença. Então, a MXA ela chegou com um propósito muito forte, não só na questão de oferecer bons produtos, né, para o mercado, mas de ter uma comunicação assertiva sobre o nosso propósito para o mercado e o que a arte marcial pode promover para a sociedade como um todo. O bem que a arte marcial pode promover para a sociedade, né, para a humanidade, vamos dizer assim, sendo um pouco mais amplo. Perfeito. Max, a gente conversou bastante aqui sobre a questão do digital e a questão do impacto que o digital traz para a gente enquanto parte psicológica, enfim. E você é um cara que você tem um posicionamento que você fala muito sobre presença. Eu sempre, quando lembro disso, eu penso em você. Então, qual é a tua visão com relação à presença hoje e o que é que tu faz para poder conseguir colocar mais presença na tua vida? Respirar, né? Então, quando a gente respira, a gente vem para o estado de presença imediatamente. Então, o digital traz também um componente de muita ansiedade para a gente, projeções, comparações, muitas vezes querer chegar no fim sem passar pelo meio. E quando a gente busca viver esse estado de presença, essa ansiedade ela vai se dissipando e a gente vai começando a entender que a vida acontece no agora. Então, muitas vezes a gente está agoniado, né? A gente está com tantas coisas, tantas preocupações, e essas preocupações, às vezes, ela vêm de uma forma que deixa a gente ansioso, e aí a gente perde esse estado de presença. E aí, quando a gente consegue voltar para o estado de presença, a gente vê que está tudo bem. Normalmente está tudo bem. O que está acontecendo aqui agora? Estou conversando com um grande amigo, um cara que eu admiro, num ambiente massa, com pessoas massa. E isso faz muita diferença, né? Na vida do cara, de você ter realmente uma qualidade de vida que faz com que a gente entenda que o mundo tem muita coisa boa a se viver. E aí o estado de presença traz isso para a gente. E quando a gente faz uma arte marcial, como eu tenho falado muito sobre jiu-jitsu, e hoje como professor de jiu-jitsu a gente passa muito isso para os alunos,
o jiu-jitsu traz muito esse estado de presença. A gente precisa estar presente naquele momento. E, às vezes, quando a gente tem alguma dificuldade para estar no momento de presença dentro do tatame, é onde a gente sofre. Então, a gente não quer sofrer, né? Não quer estar tomando um amasso ali porque eu perdi o estado de presença. Então, quando eu consigo realmente ter algumas ferramentas que tragam a gente para o estado de presença, faz com que a nossa vida realmente seja uma vida mais fluida, mais legal de se viver. Isso não que os problemas não vão deixar de acontecer, eles vão estar todos aí. Cada desafio, cada momento que existe, mais desafio. Mas esse desafio, quando a gente vive com esse estado de presença, eles se tornam um pouco mais fáceis da gente conseguir contornar. Não é simples, mas meditação, jiu-jitsu, respiração, a ideia de pensar um pouco antes de agir, traz a gente para esse estado de presença. Aproveitar cada momento que a gente tem vivido, ou seja, se eu estou numa situação que está bacana, você consegue sentir um prazer pequeno, mas que aquele prazer pode escalar se você começa a valorizar ele cada vez mais, e aí você consegue entender que às vezes na simplicidade é muito mais interessante de viver do que você estar buscando coisas que não vão acontecer agora, mas podem acontecer no futuro se você viver com presença um dia após o outro. Max, hoje tu se considera mais consumidor ou fornecedor de rede social, enfim, de conteúdo? Com toda sinceridade, eu acho que eu sou mais consumidor hoje, né? Eu gostaria de ser mais fornecedor, na verdade, né? Acho que a gente faz vários projetos ali, mas a gente, quando você vê no dia a dia do trabalho em si, o time de gerar o conteúdo às vezes fica um pouco difícil de fazer. Então eu realmente, por ser talvez de outra geração, eu também fico buscando entender muito o que está acontecendo no digital, né? Então eu consumo bastante ali. Tá, mas tu usa esse consumo de uma forma, teoricamente, para aprender? Seria isso? Exatamente. Você mesmo é um cara que me ensina muito, né, velho? Todo o conteúdo que você gera, eu tô ali, ó, vejo realmente com muita atenção, porque eu sei que o que você vai trazer não vai ser algo raso, vai ser sempre algo muito profundo. E isso tem acontecido. Então, não só com você, mas com outras pessoas que geram conteúdo, eu também tenho buscado aprender um pouco mais sobre isso. Massa. Eu falo muito sobre repertório. Hoje, o que é que te abastece? O que é que tu gosta de fazer para te se abastecer, né? Você falou sobre conteúdos, mas para além disso, livro, podcast, enfim, o que é que te abastece hoje? Como é que tu cria esse teu repertório de comunicação? Leitura, né? Uma coisa que a gente precisa realmente adquirir esse hábito. Eu não fui uma pessoa que, na época de escola, era muito afeito ali aos estudos, eu gostava mais de viver mesmo, mas depois que a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que realmente a leitura do livro físico mesmo, ele não só traz a gente para esse estado de presença que a gente gosta de estar, mas ele vai trazendo esse conteúdo também. Eu gosto muito de ler sobre psicologia também, biografias, enfim, sobre marketing. Tem algum livro que tu leu assim que tu pode dizer, pô, esse livro mudou minha vida, para tu deixar para as pessoas aqui uma dica? Cara, tem um livro, o primeiro livro, né, que eu li, ele nunca saiu da minha cabeça, que é Capitães da Areia, né, de Jorge Amado. Então, assim, tipo, é um livro que me trouxe uma consciência social muito grande. Então, esse livro é bem emblemático, mas eu li várias biografias, entendendo o momento atual, até tipo, há uns 20 anos atrás eu li a biografia do Donald Trump, para você ter ideia, entendeu? Então a gente entende um pouco mais do que está acontecendo no momento geopolítico, porque eu já tinha lido a biografia antes. Eu gosto de ler sobre o Bushido também, sempre que tem algum conteúdo nesse sentido. Estou lendo agora um livro de Carl Jung sobre psicologia. Eu esqueci o nome agora, depois eu lembro e mando para você. Massa. Max, falando um pouquinho, a gente está indo para o segundo bloco agora, e aí eu gosto de, a partir desse bloco, trazer uma coisa mais de estratégia mesmo. Qual a estratégia que tu está usando hoje dentro da comunicação para poder alavancar a tua marca? Quais são os ativos que tu busca? Então, a gente sempre... Quando eu lancei a MXA, eu fiz uma aposta muito grande em algo que eu não tinha muita certeza no que iria acontecer. E que é o marketing de patrocínio. Patrocinar atletas, professores, estar dentro do nicho que a gente participa e usar essa comunicação
que tem um propósito que gera um ciclo, que eu acredito que seja um ciclo virtuoso. Te ajudo, tu me ajuda e a gente comunica, e com essa comunicação a gente consegue vender o meu produto, e eu preciso que meu produto também seja realmente o que tu está dizendo. Não adianta eu dizer que meu produto é o melhor do mundo, mas quando chega no cliente final ali, ele diz, não, poxa, o marketing estava muito bonito, mas eu não curtia e o produto não é tão bom. E aí a gente procura entregar o melhor que a gente pode, e aí isso retroalimenta esse ciclo e faz com que a gente tenha também essa prova social do cliente final que diz, eu comprei e é massa. E a gente faz outra campanha e lança, e a comunicação vem dos atletas. Então hoje eu não faço tráfego pago, hoje eu não faço nenhum tipo de publicidade, até a própria rede social da MXA, quando a gente está sem, como é o caso agora, por exemplo, a gente está sem social media, então fica muito do compartilhamento e aceitação das collabs dos próprios atletas, e quando a gente lança um produto, a gente lança para que esses atletas divulguem nos seus stories, né, no Instagram, principalmente é o nosso principal canal de venda, o Instagram e o WhatsApp, e isso eu acho que tem funcionado bem. Faz 15 anos que a gente faz esse trabalho e o retorno está vindo daí. Massa. Na tua percepção, do teu olhar de comunicador e de consumidor de comunicação, o que é que tu vê como tendência para o futuro dentro da comunicação? É difícil, né? Uma pergunta. Eu estou buscando viver muito o momento presente, porque eu tenho que aprender muita coisa sobre essa velocidade que a comunicação tem cada vez maior, né? Tem cada vez mais coisas novas. Agora com a IA é uma coisa que a gente tem que correr muito atrás, né? De estar buscando entendimento sobre como fazer esse tipo de comunicação. Mas o que eu sinto assim no mercado é que todo mundo vai ter condições de fazer conteúdos interessantes, né? Ali que gere algum tipo de interesse. Mas fazer esse ciclo ser esse ciclo virtuoso que eu falei anteriormente, de ter uma entrega real, eu acho que vai fazer muita diferença, porque eu acredito que vai ficar uma coisa muito generalizada, vamos dizer assim, sabe? Então, assim, quem for efetivamente mais real, vida real mesmo, vai passar mais credibilidade. Eu tô rindo aqui porque você é a terceira pessoa que está sentada aqui e a resposta permeou por todo mundo. Inclusive, uma das coisas que surgiu isso aqui é para ser um laboratório, sabe? E a gente entender de fato o que é consenso geral, isso vai retroalimentar a minha própria comunicação. Então, de fato, eu estou aqui para aprender com a pessoa que está aí. E aí é massa, porque tu falou isso, eu olhei para as meninas, eu olhei para o Pedrinho, tipo, a gente começou a rir, porque de fato é o que todo mundo falando. Que quanto mais natural a gente for, quanto mais humano e mais real, mais vai dar match assim, na coisa da comunicação. Que massa que a gente está pensando parecido, porque eu também estou aprendendo contigo aqui, né? Total. Irmão, voltando um pouco para o lance do jiu-jitsu como filosofia de vida, eu queria que tu compartilhasse um pouco da tua visão enquanto professor, qual é a tua filosofia de comunicação que tu passa para os teus alunos, o que é que tu aprende com eles? Cara, eu sou bem suspeito para falar sobre o jiu-jitsu porque eu sou muito apaixonado, né? Então, eu acho assim, sabe, Cabelex, que o jiu-jitsu ele é uma ferramenta incrível de transformação, ainda muito mal explorada, ainda precisando de ser lapidado em vários sentidos, sobre a comunicação, sobre o que é o jiu-jitsu como um todo e não só o lado esportivo do jiu-jitsu, o jiu-jitsu como ferramenta de cuidado com o corpo, com a mente, com o espírito. Quando a gente consegue juntar tudo isso, eu acho que é realmente uma ferramenta muito poderosa, né? Então a gente fala, o jiu-jitsu é uma luta, a defesa pessoal, né? Se vende muito essa ideia da defesa pessoal, a parte esportiva, é importante você ter campeões na sua escola, e eu não acho que seja por aí o caminho. Eu acho que a parte esportiva ela está dentro do bolo como um todo, né? Do jiu-jitsu, mas o mais importante é realmente no trabalho de formação de caráter, de formação de pessoas, né? De fazer com que a pessoa entenda que muito do que a gente aprende ali dentro pode ser usado lá fora e é usado, né, na vida pessoal. Por isso que o estilo de vida, né, quem vive o estilo de vida do jiu-jitsu realmente
traz componentes bem poderosos para poder você lidar melhor com as situações de conflito, com as situações onde você às vezes está por baixo, às vezes você está passando alguma situação de dificuldade, e a gente trabalha muito essa questão da resiliência, a questão do respeito, a questão de você saber lidar com o seu próximo, cuidar do próximo, do que está do seu lado, a pessoa está ali entregando o corpo, né? Então é o cuidado não só com o físico do teu parceiro, mas o cuidado moral também, né? De como você lida com o seu parceiro de treino, a forma como você vai lidar com sua família, né? Com as pessoas do seu convívio, no seu trabalho. Traz também uma questão de autoconfiança, mas também de equilíbrio emocional. 100% isso? Não, nunca vai ser generalizado. Vão ter pessoas que não vão passar no jiu-jitsu, podem se tornarem faixa pretas e não ter controle emocional, né? Natural. Mas se a pessoa vai com essa busca, vai ter um caminho muito legal para poder trilhar em busca disso, né? De ter esses controles, traz o equilíbrio, né? Então esse equilíbrio eu acho que é uma coisa bacana. A gente lançou uma campanha, a MXA Balance, falando sobre isso também, né? O que é MXA, Max? A MXA é uma sigla, né? Que ela, muita gente pensa, né, faz aquela analogia em relação ao meu nome, ao anagrama do meu nome, mas não é, e pode ser também, na verdade. Tudo que gera comentário sobre a marca está colocando minha marca na boca da galera. E na mente também. Mas o MXA é o marcial, o M fala sobre marcialidade, o X sobre versus e o A sobre arte. Então, marcial versus arte. E é essa junção, o equilíbrio entre a marcialidade, que é a luta, que é a guerra, o sentimento de vontade de você conquistar, né, de você estar ali guerreando, o X representando esse equilíbrio do versus, e o A, que é a arte propriamente dita, isso que você faz, que o Pedrinho faz, que a gente vê com tanta... quando se tem essa visão da arte, do belo, né, de você ver a coisa que é a suavidade, né, que é a leveza, trazer a leveza. Então você traz a marcialidade, você equilibra com a arte, você tem um componente perfeito para ser essa ferramenta de transformação das pessoas, da sociedade, né? Então o propósito da marca é esse, a comunicação principal dessa sigla, marcial versus arte. Você traz algo diferente, né, para a sociedade, que vai fazer com que o segmento que a gente está trabalhando leve essa mensagem de que a arte marcial é algo grandioso para as pessoas. Dentro do que tu estudou de comunicação, de publicidade, tem algo que tu mais se identifica, que é, enfim, o que tu mais gosta de usar de forma intencional? Merchandising básica mesmo, a coisa do comercial, de vender, né, cartelão ali, de tanto por tanto, a gente até faz, mas lançar uma campanha, como a gente já fez, que a gente traz uma mensagem, que a gente leva algo diferenciado para o público, e a minha marca está presente ali de forma subliminar, onde as pessoas estão vendo que tem a marca, ela está lá, está presente, mas eu não estou vendendo efetivamente aquele produto do ponto de vista comercial mesmo, varejão. A ideia de que sejam coisas mais sutis realmente, e que quando a gente faz nossas campanhas, essas campanhas ela permeia ali o inconsciente coletivo de uma forma que, tipo, esse negócio é bacana. Poxa, eu vou comprar isso aqui porque eu achei que é interessante e porque realmente ali tem um propósito de trazer também não só o produto bacana, mas a mensagem também seja legal, que seja, né? A gente espera que sempre que nas campanhas que a gente faça, a gente possa atingir esse objetivo aí também. Então tu acha que contar histórias traz totalmente um match? Acho que todas as campanhas que a gente fez com esse princípio de contar uma história foram as melhores que a gente fez, né? Foram as que tiveram mais resultado. A gente tem uma campanha que eu sempre referencio ela, que foi feita por Diego Faio. A gente pegou junto, eu e ele, a gente foi para o sertão de Pernambuco e lançamos um kimono chamado Sertão. Foi incrível. Por que você se emocionou agora? Não sei, velho, mas assim, é exatamente isso, né? Porque quando a arte toca a gente se emociona, né? Então, essa campanha, ela remete à minha família. E eu acho que foi muito bem sucedida, não só do ponto de vista de audiovisual, mas também comercial.
E hora nenhuma a gente falava sobre vender o kimono. A gente só fez um kimono diferente, com um audiovisual incrível, num lugar incrível, com uma paisagem incrível no sertão. A previsão era em 45 dias vender os kimonos e em uma semana a gente vendeu tudo, né? Não era um kimono barato, era um kimono que até hoje, fazem 4 anos essa campanha, até hoje o povo pede, mas era uma edição limitada. Então a edição limitada da MXA é a edição limitada mesmo. Pegou, pegou. Se não pegar, só a próxima campanha, só a próxima coleção. Então, emociona por isso, né? Por ter uma referência com a minha identidade como ser humano, de onde a gente vem, né? E que mostra para onde a gente vai. Irmão, a gente tá chegando no final e aí eu quero que tu deixe uma mensagem. Pô, uma mensagem... Vivam com presença, né? Num mundo tão cheio de estímulos, né? Tão cheio de comparações, tão cheio de pessoas que estão buscando atalhos para chegar em algum lugar. Eu acho que vir para o momento presente vai trazer uma qualidade de vida para todas as pessoas, né? Então, acho que buscar esse estado de presença, ele é fundamental para que a nossa sociedade seja mais saudável. É isso. É isso.